Bem, irmãos, estamos de volta ao nosso culto dominical desse dia 16, domingo. Como falei de manhã, domingo do jovem, domingo jovem para o Brasil, domingo, terceiro domingo de agosto, sempre era marcado por essa comemoração. E daqui a pouco eu vou passar a palavra novamente aos jovens que já conduziram pela manhã. Mas nessa abertura de saudação, de abraço a todos, de renovar a nossa alegria por estar chegando à sua casa e por esperar o seu retorno, a sua palavra aí no chat, fazendo um comentário, colocando alguma sugestão, dizendo alguma coisa para quem está conduzindo esse trabalho, a divisão de informática, a divisão de multimídia e todos nós. Eu, antes de passar para eles, eu quero renovar o recado dado quarta-feira, dado hoje de manhã, de que o Conselho, reunido numa das avaliações como prevista, né? Avaliação que foi prevista, decidiu que devemos aguardar um pouco mais para abrir o templo para o culto presencial. Então, vínhamos anunciando 6, sujeito à avaliação, feita a avaliação, numa boa presença de conselheiros, decidimos então aguardar um pouco mais. Nossa próxima reunião para avaliar esse processo será na terça-feira, 8 de agosto, quando vamos outra vez tratar da questão. Com prazer, com alegria, eu passo agora a palavra para a liderança jovem na condução do culto desta noite. Que Deus nos abençoe. Boa noite, amada igreja. Primeiramente, eu me chamo Gabriel Mota, eu sou filho do diácono Paulo Mota, muito conhecido aqui pela igreja. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui conduzindo o culto nessa noite, um culto online no meio da juventude. Agora nós vamos cantar o cântico Aclame ao Senhor.
Agora, irmãos, nós vamos estar fazendo a leitura bíblica juntos, que se encontra em Salmos 121, de 1 a 4. Vou estar lendo aqui agora e os irmãos me acompanhem. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. Agora, irmãos, vou chamar a equipe de louvor para estar cantando o cântico Deus Cuida de Mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Agora, irmãos, vamos estar acompanhando a Natália Xisto no momento de oração. Boa noite, igreja. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer por mais um culto que estamos realizando via internet. Senhor, abençoe a vida do mensageiro, abençoe a vida do pastor Elias, Senhor. Nos abençoe também nesse tempo de pandemia. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora vamos estar fazendo a leitura bíblica da 23ª semana, que tem por tema Deus Espírito Santo.
Ele ilumina os homens e os capacita a compreender a verdade divina. Agora a leitura de fato da 23ª semana, que se encontra em Lucas 12:12. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis fazer. Dando continuidade ao culto, irmãos, vamos estar agora acompanhando o momento musical com a irmã Aline Neves Andrade, que irá cantar a música O Seu Amor. O momento mais difícil de nossas vidas. Quando pensamos que muitas vezes estamos sozinhos, na verdade não estamos. Porque o Senhor, Ele vem, nos coloca em seus ombros e nos faz voar. Quando chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Em cada momento que já passamos e nos que ainda virão, Ele vai sempre nos fortalecer e nos colocar no lugar seguro. Eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui, as lutas continuam. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar.
me faz forte para lutar. Amém. Bom, agora, dando prosseguimento, irmãos, logo após esse cântico cantado aí pela irmã Aline, virá o nosso momento missionário com o irmão e diácono Alexandre Teixeira. Boa noite, amada igreja. Voltamos mais uma vez para falar de missões agora nesse culto da noite. Muito bom estar aqui com os irmãos, é o que eu gosto de fazer mais. Então, amados, como eu falei, a gente vai começar agora a falar de missões nacionais. Nossa campanha, que vai até o final de setembro, né, até o segundo domingo de outubro com as nossas ofertas, engloba 2 casas. A gente viu as capelanias, 8 capelanias, o trabalho, o testemunho, o voluntariado. Vimos o pastor Newton falar de manhã e agora à noite vamos aprender o tema e a divisa de missões nacionais, que é muito fácil, amados, é muito fácil, né? E ao longo desse tempo, aí até o finalzinho, até o último domingo de setembro, eu vou estar dando informações aqui, mostrando o trabalho que os nossos missionários têm feito no Brasil afora. E vamos ter, daqui a pouco, a palavra do nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, um homem de Deus, um homem abençoado, que tem movido esse país através de missões nacionais. Vamos falar o nosso tema? Aprende aí, ele é muito fácil, hein? Porque ele me amou. Porque ele me amou. Jesus Cristo nos amou primeiro. E nos ama a cada segundo, a cada dia. Vamos à nossa divisa? Que está em 1 João, capítulo 4, versículo 19, muito rápido também. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nós amamos, nós precisamos multiplicar esse amor grandioso, que foi o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Pelo seu sangue remido, tirou o que não era bom das nossas vidas, nossas chagas, os nossos pecados, nossas enfermidades. O Senhor foi muito bom com a gente, Deus quando deu o seu Filho. Por isso, vamos honrar, vamos seguir em frente. Vamos ouvir sem mais delongas a palavra do nosso pastor Fernando Brandão. O tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou, independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo,
proclamar o seu nome, quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, meus amados, depois de poder ver esse vídeo, de poder estar sintonizado com a campanha de missões nacionais, nós vamos seguir em frente. Daqui para frente, na quarta-feira, nos outros domingos já trago novidades, testemunhos, os nossos missionários, o nosso alvo missionário para a Junta de Missões Nacionais, né, que vai se somar aqueles 600 mil que a gente está contribuindo com Missões Rio, né? O nosso alvo foi 13.850, temos em casa 5.500, 41% desse valor, e vamos com as ofertas até o segundo domingo de outubro, para essas duas organizações. Parte vai para Missões Rio
e parte vai para missões nacionais. Vamos trabalhar, vamos seguir, vamos orar. Eu conto com os irmãos que a gente siga em frente. Uma semana abençoada para os irmãos que vêm por aí. Deus possa estar falando ao seu coração, te abençoando, e não fique de fora dessas campanhas. Ela será bênção para as nossas vidas, eu não tenho dúvida nenhuma. Uma boa noite, fiquem em paz e um bom culto. Muito obrigado. Agora, irmãos, vamos para um momento muito especial aqui na nossa igreja, que é o momento de dedicação de vidas e bens. Quero ressaltar que os irmãos, nessa quarentena, podem fazer os seus depósitos através das nossas contas, e os irmãos que tiverem dificuldade para fazer tal coisa, podem vir aqui qualquer dia da semana na igreja e ali na secretaria e entregar o depósito para o Daniel. Retorno para fazer os pedidos, que os jovens me deram essa oportunidade, e os pedidos são os de quarta-feira, porque os que aparecem posteriormente eu apresento no PIB Informa após o culto. Ângela Ferreira, por sua família. Rosanice, por Vanessa e a sua busca por um emprego. Eduardo Madruga, dizendo que alguns moradores ali do abrigo foram alcançados pela Covid, estão em quarentena, bem isolados. Oremos por aqueles que vivem ali. Irmã Inalda, por sua irmã Glauce e por sua irmã Edneida. Javé Berlanda, Antônio Pacheco, Célia Regina Mota, enfermidade. Anésio Sarmento, pastor, retornou para tratamento hospitalar. Heleneia, por suas irmãs Helenice e Amerita, sua tia Teodora Siqueira. Irmã Nair, por sua irmã Sueli e por sua mãe Maria Deschamps. Helenice, por sua cunhada Marise. João Carlos Duarte Gil, por sua prima Patrícia e seu lar. Heloísa Leitão, por Maria José, uma pessoa que ela está acompanhando, tratamento quimioterápico. Casal Birajara e Catarina. Irmã Ana Maria Mendes informando que Valéria, por quem temos orado, está melhor, mas ela acrescenta o jovem médico Eduardo, tratamento de câncer e descoberto já num estado bastante comprometedor. Eliane Medrado, por Valdir, seu irmão, crise depressiva. Ana Beatriz, por seu amigo médico Antônio, um pouco melhor, mas ainda no CTI. E dos pedidos gerais, lembro outra vez, Congresso a do Jovem no final desse mês, já sendo tratado com muito interesse, muito bom gosto para que seja uma boa atividade. Pela igreja, pelo retorno, né? Não nos é possível nesse instante, mas estamos debaixo da direção de Deus, o momento vai chegar. Pela nossa campanha de missões, agora Missões Rio, logo depois Missões Nacionais. Por nossas autoridades, por aqueles que estão na frente de luta, né? Na frente da batalha, pelo socorro às famílias do Líbano. Meus irmãos, que tragédia, né? Vamos orar para que Deus ponha sua mão ali para ajudar aquele povo. Pelas famílias de mais de 100 mil óbitos nesse nosso país. Isso nos comove intensamente. Devemos orar pelo conforto a essas famílias. Claro, com certeza, com gratidão por aqueles que passaram e venceram, e graças a Deus o número é muito maior.
Mas, irmãos, um óbito nos deixa um estado de muita tristeza. Mas então equilibremos gratidão e intercessão. Esses são os pedidos que eu trago e que nós vamos acompanhar agora a intercessão por eles e que Deus os abençoe. Agora, irmãos, nós vamos ao momento de oração de gratidão e intercessão com o nosso irmão Renan de Jesus. Me convidaram para fazer a oração intercessória em si. E eu queria dizer que estou com muita saudade de todos vocês e em breve estaremos louvando juntos novamente. Senhor meu Deus, estamos vivendo um momento que é atípico para a humanidade em si. Acho que na história poucas vezes, tivemos um momento como esse. Que o Senhor esteja abençoando todas as famílias, Pai, que estão passando por essa pandemia, Pai? Seja financeira, seja de saúde também. Que o Senhor venha abençoar cada família, que o Senhor venha nos abençoar também, abençoar a nossa igreja e que o Senhor faça sarar a nossa terra novamente, Pai. Seja com o nosso mês da juventude, seja com todos os jovens e nós possamos estar mais conectados em Ti, Pai. É o que eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, logo agora dando continuidade, logo após esse momento de oração, vou estar chamando o momento infantil, que é um momento mais um pouco descontraído assim para nós adultos, que foca mais nas nossas crianças aí de casa, até porque elas também merecem um momento do culto, assim como nós também temos. Então, momento infantil agora. Oremos. Pai, queremos te agradecer porque estamos aqui mais uma vez em oração, juntos com a tua igreja, para te agradecer. Agradecer por cada dia que temos vivido na tua presença. Pai, queremos te pedir por cada família, por cada criança, Pai. Tu possas estar atendendo o pedido de cada uma, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor. E derrame mais e mais do teu amor sobre as famílias da tua igreja, Senhor. Sobre cada um, tu possa transbordar da tua paz, do teu amor. E assim nós somos gratos, porque tu tens feito, Senhor, tens usado de misericórdia para com o teu povo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo, prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque Paulo era um estudioso da Bíblia. E quando ele conheceu Jesus,
ele passou a entender tudo que a Bíblia vinha ensinando sobre Jesus. E ele começou a falar do amor de Deus para todas as pessoas, aonde ele passasse. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas não gostavam do que ele ensinava sobre a Bíblia e o puseram numa cadeia. Puseram Paulo na cadeia achando que Paulo fosse ficar preso. Desculpe, realmente Paulo estava preso, mas o ensino de Paulo ficou preso não. Não havia forma de prender os ensinos de Paulo. Pessoas iam visitar Paulo na cadeia e ele pregava do amor de Deus. Mas nem isso também era suficiente para fazer o ânimo de Paulo diminuir. Aumentava mais ainda e Paulo queria contar para todas as pessoas. Ele tinha um amigo que conheceu Jesus junto com ele, Timóteo, um jovem. E Timóteo foi pastorear, foi cuidar de uma grande igreja, a igreja que estava em Éfeso. Paulo queria ajudar muito, mas estava preso, não podia sair da cadeia. O que ele fez? Começou a escrever cartas e mais cartas. Paulo, quais foram os seus ensinos para Timóteo? Querem descobrir? Vamos ver qual o primeiro ensino que nós temos para hoje, saindo das prisões. A palavra de Deus não ficou presa. Vamos ver? Temos uma aqui. O que será que Paulo mandou dizer a Timóteo? Olha o que Paulo mandou dizer a Timóteo: que Jesus Cristo foi crucificado por amor ao mundo, por você, por mim, e que Timóteo precisava pregar isto. Ele fortaleceu esse ensino na vida de Timóteo. Diz: Timóteo, pregue que Jesus Cristo morreu na cruz por amor, para que cada pessoa seja salva. Mas será que foi só isso? Paulo, o que mais você ensinou para Timóteo? O que será que saiu da prisão? Vamos descobrir? Paulo ensinou para Timóteo que ele tinha que pregar que Jesus morreu na cruz, mas que, principalmente, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele não ficou morto. E quando ele ressuscita, ele cumpre mais uma promessa de Deus que está na Bíblia, de que quem crê em Jesus tem a vida eterna, porque ele voltou a viver, e quem crê em Jesus Cristo terá a vida eterna também. Mesmo preso, o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, continuou pregando. A palavra de Deus não estava presa. Mas ele parou aí? O que mais que ele ensinou? Senhor, Paulo, apóstolo, o pastor, o que mais você nos ensinou? Vamos descobrir? Ele vai ensinando a Timóteo, mas ele também está nos ensinando. Você é responsável por isso também, porque ele ensinou que a palavra de Deus não pode ficar presa, não fica retida, impedida de chegar a lugar algum. Ela tem que chegar em todos os lugares, para todas as pessoas, em todo o tempo. Nada pode
pode impedir a palavra de Deus de chegar aonde ela precisa. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo. A palavra de Deus não pode ficar presa. Com Paulo não ficou. Porque quem o visitava, ele pregava. E quando ele não podia receber visita, ele escrevia cartas. Ele arrumou várias estratégias para fazer a palavra de Deus chegar onde precisava. E você? O que está fazendo para a palavra de Deus chegar aonde precisa? Presta atenção na mensagem. Irmãos, logo após esse momento infantil, convido agora o seminarista Igor Alexandre Santos Botelho para estar vindo aqui pregar. É um jovem, pode assim dizer, ele é jovem, já esteve aqui na nossa igreja antes, já pregou, acho que se não me engano foi no congresso do ano passado, é amigo do pastor Pedro Veiga, e essa noite é ele quem conduzirá a mensagem. Olá, boa noite a todos os irmãos e irmãs da querida PIB de Jacarepaguá. Quero cumprimentá-los, dizer que para mim é uma grande honra poder, nesta noite, não é, ser o mensageiro do culto, poder trazer uma palavra do Senhor para o coração da igreja. Para mim é uma grande alegria, fico muito honrado pelo convite do pastor Elias Werneck, por intermédio do meu amigo, pastor Pedro Veiga, e estamos aqui com muita alegria, com muito ânimo, na esperança de sermos bênção aí nesta noite para os irmãos, né? Neste domingo, neste dia tão especial, dia em que comemoramos o dia do Jovem Batista, né? Nossa denominação celebra a juventude neste dia. Nós ainda estamos atravessando um momento complicado, né, por conta da pandemia, né, da Covid-19. Até por isso, né, eu estou gravando aqui a mensagem para os irmãos, né, não estamos no templo, e então eu também gostaria de refletir com os irmãos nesta noite, por ocasião deste momento, numa mensagem, num texto bem prático para a nossa aplicação neste tempo. Então, eu gostaria de convidar você que me assiste nesta noite a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos ler só 2 versículos, versículo 8 e versículo 9. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós vamos pensar nesta noite uma mensagem sobre o tema, sobre o título, melhor dizendo, o Evangelho não está em quarentena. Quarentena foi uma palavra muito usada, muito ouvida, certamente você que me ouve nesta noite ouviu muito este termo ao longo de toda a pandemia, né? E nós vamos pensar hoje sobre esse título, o Evangelho não está em quarentena, né? Sem dúvida nenhuma, essa pandemia modificou a agenda das igrejas, né? O próprio modo de trabalhar das igrejas, os cultos, né? Que estão sendo transmitidos online. Então, nós tivemos algumas mudanças, mas vamos entender o Evangelho de Cristo Jesus no meio dessas mudanças todas, né? Para a nossa reflexão nesta noite e para a nossa edificação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 8 e 9, assim diz a palavra do Senhor. Lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até prisões como malfeitor, porém, a palavra de Deus não está algemada. Que Deus nos abençoe mediante a sua palavra. Vamos orar neste momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome. Ó Deus, nos alegramos por estarmos mais uma vez cultuando ao Senhor, mesmo diante das dificuldades e limitações que este tempo nos impõe.
Agora que a tua palavra foi lida, nosso desejo e oração é para que o teu Santo Espírito, ó Deus, haja sobrenaturalmente, falando, ó Deus, e confirmando-a, ó Deus, no coração de cada irmão. Que o Senhor possa nos conduzir ao longo desta mensagem, de modo, Senhor Deus, que toda dificuldade e limitação do pregador, ó Deus, possa ser suplantada pelo poder do teu Santo Espírito. Ó Deus, edifica a tua igreja nesta noite para o louvor da tua glória. É a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós lemos aqui 2 versículos da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e chama a nossa atenção, antes de refletirmos sobre as palavras especificamente deste texto, chama a nossa atenção o contexto em que Paulo estava inserido quando escreveu a Timóteo e o próprio contexto de Timóteo também ao receber esta carta. Se sabe que esta foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Cronologicamente, esta foi a última. Canonicamente, nós temos ainda a carta aí de Tito, depois de 2 Timóteo, mas cronologicamente, 2 Timóteo foi a última carta. Paulo até escreve uma despedida emocionada ali no último capítulo, no capítulo 4, dizendo que já está sendo oferecido por libação, dizendo que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então, Paulo dá demonstração nesta carta de que sabia que o seu fim estava próximo, que estava chegando ali o seu fim. Então, ele escreve a Timóteo com o intuito de encorajá-lo, porque Timóteo também estava passando por um momento difícil ali no seu ministério. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, uma igreja importante, uma igreja que foi o próprio apóstolo Paulo que plantou, em uma aí de suas viagens missionárias, na terceira viagem missionária, para ser mais preciso, quando ele consolida, passa bastante tempo em Éfeso, E Paulo sabia que a igreja de Éfeso era uma igreja importante, uma igreja relevante, que passava também por suas dificuldades, por ser uma igreja estratégica e estar localizada num grande centro do mundo antigo. Então, Paulo, num de seus últimos atos, escreve esta carta a Timóteo, e ao longo desta carta nós vamos perceber que Paulo intenta encorajá-lo. Paulo diz nesta carta para que Timóteo possa manejar bem, ele fala que o bom obreiro maneja bem a palavra da verdade, de modo que ele não tenha do que se envergonhar. Paulo fala para que ninguém despreze a mocidade de Timóteo. Se Paulo está escrevendo isso é porque Paulo sabia que Timóteo estava lidando com alguns líderes mais velhos do que ele, mais experientes do que ele, que poderiam estar trazendo algum problema, sobretudo por serem mais velhos e Timóteo ser relativamente novo. Então, Paulo dá demonstrações. Nós, quando lemos essa segunda carta a Timóteo, nós percebemos que Paulo está encorajando Timóteo porque ele passava por um momento difícil. Em outro trecho também desta mesma carta, Paulo vai encorajar Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Então, e quando Paulo usa essa expressão, é muito interessante porque Paulo não está encorajando Timóteo, instruindo Timóteo a ser inconveniente, mas Paulo está dizendo que o evangelho, a palavra deve ser pregada quando for oportuno e quando não for oportuno, quando houver perseguição, quando não houver perseguição, quando os ares, o ambiente, for propício, quando não for propício, Então, nós percebemos o intuito de Paulo em encorajar Timóteo. E chama a nossa atenção isso deve ser muito observado, porque tanto Paulo, o escritor da carta, quanto Timóteo, o receptor da mesma, estavam passando por momentos difíceis, por momentos de crise. E Paulo, nesses 2 versículos especificamente, vai encorajar Timóteo de uma forma muito especial.
sabendo que Paulo estava à beira da morte, sabendo que Timóteo passava por um momento difícil na igreja que liderava, na igreja de Éfeso, nos voltemos então agora para esses 2 versículos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, o primeiro que nós lemos, diz assim: palavras do apóstolo Paulo, lembra-te de Jesus Cristo. E esse é o primeiro termo que nós vamos focar nesta noite, porque é o conteúdo, o coração, o centro, o núcleo do conteúdo de encorajamento do apóstolo Paulo a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo. É necessário nós nos lembrarmos de Jesus Cristo nos momentos de crise, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade. E Paulo traz para o encorajamento do seu discípulo amado, né, a quem ele se refere com tanto carinho em alguns trechos. Ele diz, olha, está difícil, tem pressão da igreja, tem dificuldades ali, lembra-te de Jesus Cristo. Paulo falando a Timóteo, mesmo atravessando um momento difícil, né, nós vamos ver aqui, no decorrer da carta também, Paulo dizendo que foi abandonado, que foi traído, né, ali no finalzinho, também no capítulo 4. E Paulo não se deixa abater pelas circunstâncias e encoraja, né, o seu discípulo querido, dizendo, lembra-te de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, isso é muito importante, porque é bem verdade que toda a honra e toda a glória devem ser dadas ao nosso Deus. Mas às vezes nós incorremos num erro de não encorajar o nosso próximo, né, sob a desculpa de que toda a honra e toda a glória devem ser dadas e voltadas a Deus, né? Então nós não elogiamos, nós não proferimos uma palavra carinhosa, né? Eu já vi muita gente, sob esse pretexto de que toda a honra deve ser dada a Deus, não elogiar o irmão, não encorajar o irmão. É necessário. Todos nós precisamos de encorajamento, porque a labuta, a caminhada cristã, é uma caminhada difícil, é uma caminhada muito, eu diria assim, muito penosa, não porque é uma caminhada pesada por si só, mas ela é pesada porque nós somos pecadores, né? E por sermos pecadores, temos de o tempo inteiro lidar com adversidades do nosso próprio interior e do mundo exterior à nossa volta. Então são dificuldades que nos desanimam, são dificuldades que nos entristecem, são dificuldades que nos angustiam, não é verdade? Nos angustiam. Então é necessário esse encorajamento, tanto é que Deus desejou, né, que o povo vivesse em comunidade, desde o Antigo Testamento e separando Israel como povo, e no Novo Testamento com a fundação da igreja por intermédio ali de Cristo Jesus. Então o encorajamento é necessário. Paulo encoraja Timóteo porque estava passando por um momento difícil, Timóteo, e Paulo, mesmo também passando por um momento de crise, sabendo que estava à beira da morte, escreve ao seu discípulo, encorajando-o num momento muito complicado. Agora, o que chama a nossa atenção é o conteúdo do encorajamento. Porque Paulo não vai usar de estratégias, não vai usar de artifícios de autoajuda, não vai tentar dizer, olha, Timóteo, no seu interior existe uma força. Não. O conteúdo do encorajamento de Paulo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo não usa de estratégias, Paulo não usa, não tenta dar o foco a Timóteo para que ele encontre forças nele mesmo. Não. Paulo diz, lembra-te de Jesus Cristo. Paulo apela ao Evangelho. Isso é fundamental, meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste nessa noite, porque nós vivemos um tempo de muita dificuldade. Dificuldade essa em que nós notamos muitos pregadores, sobretudo que tem aí espaço na televisão, espaço nas mídias sociais, bolando, pensando estratégias para manter a igreja avivada, manter a igreja, manter a frequência da igreja. Enfim, são estratégias. E lógico, nós devemos nos esmerar, nós devemos zelar pelo nosso trabalho, nós devemos sim fazer as coisas muito bem pensadas, mas a estratégia por si só é muito fraca se o conteúdo do Evangelho ficar
ou cair no esquecimento. Então, o conteúdo do encorajamento de Paulo é Jesus Cristo. Ele não diz, lembra-te da tua mãe, ele não diz, lembra-te da tua avó, por mais especiais que fossem essas pessoas, Paulo diz, lembra-te de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala a Timóteo. Mas pensando nesse encorajamento, logo vem à nossa memória que Timóteo não era um ímpio, ou seja, Timóteo conhecia Jesus Cristo, Timóteo sabia quem era Jesus Cristo, sem nenhuma dúvida, né? Nós vemos que Timóteo, o próprio apóstolo Paulo nos diz isso, Timóteo foi criado no Evangelho por sua mãe, por sua avó, não é verdade? Nós lemos no livro de Atos o encontro de Paulo com Timóteo, encontro esse que encantou o apóstolo Paulo a ponto de querer levar Timóteo com ele, né? E os estudiosos dizem que Timóteo tinha ali entre 13 e 17 anos quando Paulo o levou, né, para viajar com ele. Então, lógico que Timóteo sabia quem era Jesus Cristo, mas o foco aqui desse texto é que às vezes, nas adversidades, mesmo nós conhecendo Jesus Cristo, nós corremos o risco de nos esquecermos dele. Por isso, nós devemos lembrar de Jesus Cristo diariamente. Esse conselho de Paulo é um conselho que deve estar em todo o tempo na nossa mente, no nosso coração, porque as adversidades podem fazer com que esqueçamos de Cristo, podem fazer com que esqueçamos do Evangelho, com que esqueçamos do seu poder. Certamente Timóteo sabia quem era Jesus Cristo, certamente Timóteo já havia feito grandes coisas em prol do Evangelho e do Reino de Deus, mas a dificuldade, a crise poderia estar fazendo com que Timóteo se esquecesse de Jesus Cristo. Por isso, Paulo, o seu discipulador, diz, lembra-te de Jesus Cristo. E isto é muito interessante, porque a palavra que Paulo usa, a palavra no original é anamnesis. E anamnesis significa manter a mente aquecida, manter a memória aquecida. Inclusive, o oposto dessa palavra grega foi transliterada para o nosso português, que é amnésia, né? Que significa basicamente esquecimento. O oposto de amnésia é anamnesis, que significa manter a mente aquecida. Então Paulo diz, lembra-te de Jesus Cristo. E esse lembra-te não era um lembra-te apenas por um momento, né? Como eu falei, a palavra anamnesis tem uma ideia de continuidade. Mantenha em mente a Jesus Cristo, Timóteo, para que você possa passar por essa adversidade encorajado, não por quaisquer conteúdo que possa vir a falhar, mas por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para nós fazermos um exercício aqui de memória, nos lembrarmos de como era importante, né, a memória no Antigo Testamento, por exemplo. Quando nós vemos, por exemplo, o povo saindo do Egito e celebrando a Páscoa, Deus, no capítulo de número 13 de Êxodo, vai dar ordem para que aquele acontecimento fosse rememorado e que passasse de geração a geração, de modo que não se esquecessem, de modo que o povo não se esquecesse do que Deus havia realizado ali naquela data. Então, isso chama a nossa atenção. A importância da memória no Antigo Testamento é algo que é muito real, né? Inclusive, nós lembramos lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, num contexto muito complicado, né, de exílio. O povo estava sendo levado para a Babilônia, um momento de muita dor, um momento de destruição de templo. Então Jeremias também evoca ali a questão da memória, não é verdade? E a memória realmente é o que, digamos assim, confere identidade ao povo, né? Por que o Brasil, por exemplo, é o país do futebol? Porque de tempos em tempos, figuras como Pelé, Garrincha,
né, e outros aí grandes jogadores da história do futebol brasileiro são rememorados. Histórias de Copas do Mundo são rememoradas e isso acaba moldando a identidade do brasileiro, né? A memória molda a identidade da pessoa e do povo em questão. Por isso a memória sempre foi tão importante no Antigo Testamento. Fazia do povo de Israel um povo de identidade forte, por isso um povo muito difícil de se conquistar, né? Então, vejam, notem como é importante o exercício da memória. E Paulo, não à toa, diz a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Mantenha a sua memória aquecida, lembrando-se de Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Mas Paulo não para por aí. Ele diz, lembra-te de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E essa frase, esse termo, né, ressuscitou dentre os mortos, é muito interessante porque quando Paulo traz isso para a exortação, Paulo está trazendo também a obra de Cristo Jesus. Isto é, Paulo lembra para que Jesus Cristo veio ao mundo. Cristo se encarnou, Cristo viveu, exerceu seu ministério, morreu, ressuscitou e assim o fez para que o plano de redenção fosse consumado. Então, quando Paulo chama essa frase para a exortação, lembra-te de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, Paulo está trazendo à memória de Timóteo a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que certamente deve encorajar não só Timóteo, mas todo o cristão. Porque a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário é uma obra que nos traz à memória a possibilidade de redenção, a possibilidade de reconciliação com Deus, o quanto Deus nos amou, né, ao entregar o seu único Filho e o quanto Cristo também nos amou ao se entregar na cruz do Calvário em nosso lugar. Então Paulo está dizendo, olha, lembra-te de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, evocando a obra de Cristo. Mas Paulo também, ao usar essa frase, ao usar esse termo, também traz para a discussão aqui, né, também traz para a exortação a Timóteo a divindade de Cristo Jesus, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, ele pôde então vencê-la, né, pela sua divindade, por ser ele Deus encarnado. E isso nos encoraja porque a vitória de Cristo sobre a morte, né, o triunfo de Cristo sobre a morte, nos dá esperança da eternidade. Nos mostra que a vida aqui na Terra é uma vida muito limitada. E quando se passa por momentos de crise, né, como o momento em que Timóteo estava passando, o momento que Paulo estava passando, essa verdade é uma verdade arrebatadora, né? A ressurreição de Cristo dentre os mortos, a vitória de Cristo sobre a morte, tão somente prova que nós também ressuscitaremos dentre os mortos, como o próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, não é verdade? Então, a gente percebe aqui, melhor dizendo, que Paulo está encorajando Timóteo e agora, de modo muito especial, lembra da ressurreição de Cristo Jesus, que nos dá a esperança da eternidade com Deus. E, meus irmãos, isso é muito especial. Um teólogo muito conceituado, teólogo norte-americano chamado Jonathan Edwards, ele tem uma frase muito interessante em uma das suas orações. Ele diz: Senhor, estampa a eternidade nos nossos olhos. Isso é muito interessante, amados irmãos, porque numa vida tão corrida, imediatista, que nós vivemos, num tempo tão invadido pelo secularismo, em que qualquer tipo de religião, qualquer tipo de fé é posto muito de lado, né? No mundo em que nós vivemos vale o aqui e o agora. Então, nós nos esquecemos da eternidade com muita facilidade, né? Essa frase do Edwards, essa oração é muito pertinente para os nossos dias. Senhor, estampa a eternidade em nossos olhos, porque se assim for, se assim Deus fizer, nós veremos a realidade de forma diferente, né? E Paulo está dizendo isso a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo que ressuscitou
dentre os mortos. Mas Paulo não para por aí. Ele diz, descendente de Davi, continuando falando sobre Jesus Cristo, Paulo continua falando sobre Jesus Cristo, e agora ele diz, descendente de Davi. Se Paulo, quando disse que Jesus ressuscitou dentre os mortos, evocou aqui a sua obra, a sua divindade, neste caso, quando Paulo usa o termo descendente de Davi, Paulo está trazendo para a exortação a realidade da humanidade de Cristo Jesus. Como o autor aos Hebreus também fala, no capítulo 4, versículo 15, né, nós não temos um sumo sacerdote, em outras palavras, distante da nossa realidade, mas Cristo se encarnou, né, e esteve suscetível a qualquer tipo de limitação que eu, né, que você possamos, né, vir a ter. Então, Cristo sentiu fome, Cristo sentiu sede, Cristo sentiu tristeza, Cristo chorou, enfim, porque Cristo também foi humano. E isso também nos encoraja, porque Cristo sabe o que é padecer das dificuldades que o ser humano padece. Por isso Paulo diz, olha, lembra-te de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, descendente de Davi. Cristo é Deus, Cristo é o nosso Redentor, mas Cristo, quando se encarna, ele não vem numa cápsula, né? Ele se encarna de fato. Ele vive a realidade humana. Um outro teólogo muito interessante também chamado Karl Barth, né? Teólogo do século passado, em uma das suas reflexões, disse que ficava tentando imaginar a Cristo na manjedoura, né? Uma cena paradoxal. Cristo ali na manjedoura, depois de ter nascido de Maria, né? Ele diz que tenta imaginar essa cena do Criador do universo, do Salvador do mundo ali, cabendo numa manjedoura, né? Realmente é algo muito interessante. O Deus Todo-Poderoso não conseguindo balbuciar palavras logo depois de ter nascido, realmente é algo paradoxal. E nos mostra que a humilhação de Cristo não começa na cruz do Calvário, mas começa quando ele decide se reduzir a ponto de se encarnar, de se fazer semelhante, de fazer-se, né, a semelhança de servo, né? Então, nós percebemos que realmente a atitude, na própria encarnação, Cristo já está se humilhando, né, sendo obediente ao Deus Pai. Mas, ao dizer que Cristo é descendente de Davi, Paulo também evoca ali o triunfo de Cristo, né, porque Davi foi o grande rei de Israel, o rei triunfante, o rei que marcou época. E Cristo é descendente de Davi, porque Cristo reina também, reina não só sobre a morte, por ter derrotado a morte, como nós já falamos, mas reina sobre a história, porque ele é o Senhor da história, está à destra de Deus, ou seja, tem todo o poder, né, para governar a história da maneira que lhe apraz. Então isso nos encoraja a lembrarmos de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, nos lembrarmos da sua divindade, do seu poder. Cristo é Deus, mas nos encoraja também quando nos lembramos da sua humanidade. Cristo é homem, Cristo padeceu das dificuldades que a humanidade padece. Cristo reina, Cristo é soberano. Tudo isso, toda essa realidade deve nos encorajar, bem como certamente encorajou Timóteo quando ele as leu certamente. Mas o texto continua e nós lemos aqui que Paulo diz, segundo o meu evangelho, continuando, segundo o meu evangelho pelo qual estou sofrendo até prisões, né? E é interessante aqui, amados irmãos, que Paulo usa o pronome possessivo na primeira pessoa. Logicamente, o evangelho é de Cristo Jesus, né? Cristo Jesus é o portador, o conteúdo, né, principal do evangelho, mas o apóstolo Paulo usa aqui o pronome possessivo na primeira pessoa justamente para mostrar o privilégio que existe na proclamação do evangelho. O Paulo fala com um certo orgulho, mas não um orgulho torpe, mas um orgulho realmente que aponta para um privilégio de ser um portador e o apóstolo, o pregador do evangelho, e um orgulho que todos aqueles que portam e pregam o evangelho devem ter, como Timóteo deveria ter e como a igreja hoje deve ter.
né? Paulo, depois de expor resumidamente o Evangelho, falando sobre Cristo, sua obra, sua divindade, sua humanidade, Paulo diz: esse é o meu Evangelho, é meu. Eu que prego esse Evangelho, que maravilha, que privilégio. Mas Paulo, depois de demonstrar a sua alegria por fazer parte do reino de Deus, por estar pregando o Evangelho, Paulo demonstra alegria também nas aflições. Porque ele diz: pelo qual estou até sofrendo prisões como malfeitor. Então Paulo se alegra em estar preso, não porque cometeu algum crime, não porque de fato foi nocivo à sociedade, mas Paulo estava preso pelo Evangelho. E se ele está preso por pregar o Evangelho, então ele se alegra, porque isso ele não deixaria de fazer em hipótese alguma. Se o que ele faz de errado é pregar o Evangelho, ok, pode prender, continuarei pregando o Evangelho, né? Um outro teólogo muito famoso, também muito relevante para a história da igreja, chamado John Bunyan, né? Ele ficou preso durante muitos anos por pregar o Evangelho ali na Inglaterra, né? E uma frase marcante de Bunyan, quando chegam para ele e dizem que vão soltá-lo, contanto que ele deixe de pregar o Evangelho. E aí Bunyan responde o seguinte: olha, se vocês me soltarem, no outro dia vocês vão me prender, porque eu vou sair pregando o Evangelho. Não tem jeito, não é verdade? Isso é, de fato, muito interessante. Mas prosseguindo aqui, já chegando no nosso final, Paulo diz, depois de dizer que está sofrendo até prisões como malfeitor, ele diz: porém, a palavra de Deus não está algemada. E isto é a conclusão da nossa mensagem, do nosso tema. Paulo estava impotente. Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Paulo não podia mais visitar as igrejas que plantou. Paulo não podia mais fazer muita coisa logisticamente. Paulo estava limitado, mas o Evangelho não estava limitado. Paulo sabia que, por mais que ele estivesse impossibilitado de fazer as suas ações normais, né? A igreja de Cristo, o Evangelho não estava limitado. Ele diz: o Evangelho não está algemado, o Evangelho, a palavra não está algemada, a palavra não está aprisionada. O Evangelho não pode ser contido, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus e esse poder não pode ser contido. A palavra que o mesmo Paulo usa em Romanos capítulo 1, versículo 16, é a palavra grega dinamis, que dá origem, inclusive, à nossa palavra dinamite. Uma dinamite, quando explode, não pode ser contida. Uma dinamite, quando explode, ninguém segura. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos reis, quantas e quantas ideologias tentaram travar e parar o Evangelho. Mas o Evangelho não para. O Evangelho não para, independente das circunstâncias. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de crise de saúde pública, certamente tivemos muitas limitações, a igreja precisou se readequar, a igreja precisou adotar algumas precauções, se prevenir, enfim, começamos culto online, né? E as circunstâncias mudaram, mas o Evangelho não deixa de avançar. Quantas e quantas pessoas tiveram acesso a palavra por intermédio dos recursos online que as igrejas criaram? Quantas e quantas pessoas não se achegaram mais a Deus, se agarrando nele, né, por conta desse momento grande de dificuldade? É verdade que muitas pessoas morreram e padeceram, né, e isso entristece o nosso coração. Mas o que deve ficar enfatizado aqui é que mesmo diante das tristezas, das dificuldades, da crise, o Evangelho continua avançando, porque o Evangelho não está algemado. Se nós entramos e estivemos de quarentena nesse tempo, o Evangelho não esteve e nem está de quarentena. O Evangelho continua avançando para a glória de Deus. Portanto, nós ainda estamos atravessando esse período difícil, nós ainda estamos passando por esse momento, chegando ao final, se Deus assim quiser e permitir. Quando você estiver entristecido, desanimado, lembra-te de Jesus Cristo. Não espere que uma notícia como uma vacina, por melhor que seja, um remédio eficaz ou qualquer outra notícia seja a maior fonte de encorajamento para você neste momento.
Essa fonte é Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E uma verdade também que acalenta o nosso coração, a segunda verdade poderosa desse texto, é que o Evangelho não está de quarentena, o Evangelho não está algemado, o Evangelho não pode ser parado. Que essas verdades, que essas preciosas verdades possam aquecer o nosso coração, fortalecer a nossa fé, edificar as nossas vidas, para que vivamos de modo a glorificar a Deus como Igreja do Senhor Jesus também neste tempo. Que Deus a todos abençoe. Mais uma vez agradeço. Em nome de Jesus. Irmãos, quero agradecer ao seminarista Igor por ter dado essa mensagem essa noite, edificante para nossas vidas, com certeza. Espero que tudo que ele tenha falado essa noite tenha tocado no coração de cada um da maneira certa e que possamos estar levando essa mensagem para nossas vidas. Agora convido a equipe de louvor para estar cantando o cântico Acredito. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito em Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva Ele chamou. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve volta, breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu.
Bom, irmãos, mais um domingo se encerrando. Agradeço a oportunidade mais uma vez por estar aqui conduzindo o culto da noite, no mês da juventude. É um enorme prazer estar aqui. Bom, agora vamos à oração final, que será feita pela irmã Melina Tonon, e logo em seguida o pastor virá com a bênção. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por mais o culto que o Senhor nos proporcionou essa noite. Te peço pela vida de cada pessoa que está assistindo esse culto, que o Senhor possa estar abençoando e protegendo cada uma delas. Também te agradeço pelos louvores que foram dedicados ao seu altar, Pai. Obrigado pela mensagem que foi trazida, que ela possa chegar ao coração de cada pessoa que está assistindo esse culto, com o sentido de nos entregar e adorar cada vez mais a Ti, Senhor. Abençoe a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, oriente-os em cada passo que eles forem dar, que eles estejam em comunhão uns com os outros e que eles possam ser luz por onde quer que passem. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pelo cuidado e pela proteção com cada um de nós, mesmo sem merecer. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse culto, por esse momento jovem na vida da igreja. Então, vamos ao encerramento dele com a bênção com a qual tenho fechado todos os cultos nesse tempo, a bênção araônica, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus nos conduza. Em vão meu cantar, em vão meu doar, em vão meu orar, em vão meu pregar. Estou perdendo meu tempo, são só palavras ao vento. Onde está o perdão? Já não há mais razão. Não, claro que não, não é nada em vão, porque o meu troféu é chegar ao céu. Em vão meu louvar, em vão meu trabalhar, em vão o meu falar, em vão proclamar.
não há razão. Não, claro que não, não é nada em vão, porque o meu troféu é chegar ao céu. Você está assistindo o PIB Informa. Pequenos grupos. Seguimos convidando os irmãos que ainda não fazem parte de um pequeno grupo multiplicador para que o façam. A experiência tem sido muito boa. Agradecemos, inclusive, alguns irmãos e irmãs que, não sendo de nossa igreja, estão aproveitando essa oportunidade. Lembre-se, não é necessário um grupo grande de participantes para iniciar um PGM. Entre em contato com o nosso coordenador, Pastor Edson Fernandes Távora. Para essa semana, estaremos tratando de Estamos em Obras, semana 34. Vem aí, 16º Congresso Ado Jovem. Conectados, dias 28, 29 e 30 de agosto. Acompanhe online pelo YouTube. Quarta-feira, dia 19, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da parábola do servo infiel. Trataremos também de Lucas 12:48. A palavra será do pastor Elias Werneck. Pedidos de oração. J. Santos pede nossas orações por Kaique Ferreira, adolescente, vivendo um momento depressivo. Informamos que o senhor Eduardo, pai da irmã Elizabeth Lins, faleceu nesta sexta-feira, não suportando a Covid-19. Oremos por toda a família. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.